SIC Bruxelas. É terça-feira, espaço de opinião na edição da noite com António Vitorino e Pedro Santana Lopes. Para a semana prometo que teremos o separador. Muito boa noite. O que aconteceu? Faltou-nos aqui qualquer coisa, não é? O separador de nós próprios hoje. Ora, muito bem, fica mais diferente. Doutor António Vitorino, muito boa noite. E começo por si esta questão do terrorismo. A França está a direcionar, neste momento, a Força Aérea e as Forças Armadas para a Síria. Continua por saber como é que vamos resolver o problema que está dentro de portas. Sim. Olha, acho que a primeira palavra tem que ser, obviamente, de pesar e de manifestação de solidariedade para com o francês nesta terrível provação por que passou. E, de facto, há aqui um dado novo. E este dado novo é que, pela primeira vez, nós temos um ataque em massa na Europa que é reivindicado diretamente pelo Estado Islâmico. Até aqui, nós tivemos uma reivindicação do Estado Islâmico em relação ao abate do avião russo no Médio Oriente, mas estes atentados terroristas hoje são completamente distintos daqueles que caracterizaram o Charlie Hebdo. O Charlie Hebdo tinha uma matriz Al-Qaeda, foram lobos solitários. Hoje, nós fomos confrontados com um verdadeiro comando militar, com preparação e treino estruturados e que, tudo leva a crer, foi preparado a partir do Estado Islâmico. E isso vai chamar a atenção para a dupla dimensão do problema. E não é possível tratar as duas dimensões do problema da mesma maneira, porque elas são essencialmente distintas. Uma coisa é o problema do Estado Islâmico e da crise na Síria, e a tentação é chamar-lhe guerra, mas depois o outro é a situação interna na União Europeia, interna nos países europeus, e até este momento, dos 8 terroristas, 5 que foram identificados são franceses e belgas, nascidos na França e na Bélgica, educados na França e na Bélgica, e que foram treinados para esta operação militar, que não tem outro nome, no Estado Islâmico. Portanto, se eu pudesse dizer que, de repente, por um passe de mágica, o Estado Islâmico fosse eliminado da Síria e do Iraque, mesmo que isso fosse possível, coisa que não é fácil, isso não resolvia a segunda parte do problema, que é o problema que nós temos dentro das nossas portas. Obviamente que seria importante, teria um efeito simbólico, cortaria uma base de treino e de abastecimento e de financiamento deste tipo de atividades terroristas, mas o problema que se joga aqui dentro das nossas fronteiras é um problema de prevenção. E não é de certo por acaso que nenhum dos suspeitos terroristas deste atentado estava previamente referenciado por nenhum serviço secreto. Havia apenas um sobre o qual havia um cadastro criminal por delito comum e não por terrorismo. O que significa, portanto, que a vitória sobre a ameaça terrorista tem que se jogar nos serviços de informações, na capacidade de interseção das comunicações, e isto aqui é muito sério, por exemplo, para o caso português, onde nós estamos particularmente impreparados para isso, em virtude de problemas com a legislação que está em vigor e que não foram ultrapassados por uma tentativa que se fez na legislatura anterior de encontrar uma forma que fosse constitucionalmente adequada de garantir o acesso às comunicações, sobretudo ao registro das comunicações, e depois há um outro problema novo, que está cada vez mais a ser posto em cima da mesa, que é a chamada encriptação das comunicações. Hoje havia um jornal que referia que a forma mais eficaz de comunicar encriptadamente é através da PlayStation 4. Bom, eu fui logo lá à casa porque ver o que é que andavam a fazer com a PlayStation 4 lá de casa, mas isto revela, isto pode parecer caricato, mas isto revela que os instrumentos que podem ser utilizados para este tipo de práticas são tão acessíveis quanto uma PlayStation 4. O pesar, naturalmente, também, e a solidariedade com uma situação que penso que marca forçosamente um tempo novo. O António já disse o muito que há para fazer a nível de serviços de informações, de coordenação, troca de informações entre diferentes Estados, mas também dentro de cada Estado, entre os diferentes serviços, acabar com rivalidades pouco aconselháveis, quando o que está em causa são valores muito altos, como cada vez mais se vê.
Há aqui várias questões, desculpa a publicidade que o António e eu costumamos debater na Rádio Renascença todas as semanas, só sobre política internacional, que demoram tempo, porque há a questão da NATO, das organizações não são adequadas ao tempo de hoje. Quando eu digo marca um tempo novo é porque acho que, veja, as notícias que dão soltas, e têm que ser soltas, a França, a aproximação à Rússia, o chegar para trás dos Estados Unidos da América, a liderança de Putin. É curioso, mas o Putin detestado aqui há semanas ou meses, quando a Crimeia da Ucrânia e tudo isso, é hoje talvez a pessoa em quem os ocidentais mais se revêem em relação ao modo de atuar, com todas as suas incoerências, incongruências, confusões, que em vez de ir à procura do Estado Islâmico vai à procura da oposição, tudo o que quiser, mas determinado, assumido, frontal, corajoso, a denunciar cumplicidades. Pronto, não vamos falar das telhas que ele tem quebradas lá no telhado dele e das incoerências. Mas a Europa e o próprio mundo, porque a ONU é desadequada, o secretário-geral da ONU, num desse debate, se eu dizia, deve estar perdido em combate, quase ninguém o vê. Por acaso viu anteontem fazer uma declaração no G20, acho que foi no G20, por altura do G20, mas não há adequação da estrutura de decisão política às realidades dos desafios que hoje em dia se colocam. A União Europeia ainda não tem política de defesa comum, tem esta cláusula agora, que foi acionada pela primeira vez, mas tem uma política externa, mas a política de defesa é outro salto. Por outro lado, a ONU está desadequada, o Conselho de Segurança vem do tempo da Segunda Guerra Mundial, está, como o professor Adriano Moreira muitas vezes insiste, e muitíssimo bem. E a própria NATO é do tempo do Pacto de Varsóvia, que já não existe, é uma organização também ela à espera de reformulação. E tudo isto muda. E curiosamente, como dizia o Nuno Rogério aqui ontem à meia-noite, eu ouvi, é na pátria do garantismo, da garantia dos direitos libertais e garantias, a pátria-mãe, que se dá este avanço no regime de um estado de exceção, talvez um estado de emergência de 3 meses, portanto, reformulação da legislação que dá determinados direitos às pessoas, retirar a nacionalidade, a dupla nacionalidade em determinadas situações que até hoje não era possível. E, portanto, isto que aconteceu aqui na Europa, e foi preciso acontecer desta maneira na Europa, acho que marca, de facto, um tempo novo. E tem havido um esforço sensível e de enaltecer dos dirigentes políticos para separar a questão dos refugiados. Mas o que eu presinto que está na mente da opinião pública é complicado a esse propósito. O António tem razão, todos eles foram educados cá, não nasceram lá, não vieram de lá, foram lá, alguns voltaram, mas eu julgo que este tempo novo traz musculação forçosamente. Democracias mais musculadas. Por acaso, que a sua convicção é de que a opinião pública se revê mais na forma de liderança e de resposta de Vladimir Putin do que na dos líderes europeus? Tenho muito poucas dúvidas a esse respeito. Sinceramente, não consigo perceber, neste momento, a posição do Presidente Obama. Tenho dificuldades em perceber. Foi bom os dois estarem a conversar durante cerca de meia hora à parte. Foi um bom avanço. Mas Obama, que tem feito várias coisas bem feitas, Cuba, outras, tem dado bons passos, mas aqui é de facto preciso uma capacidade de liderança conjunta que ainda não se consegue vislumbrar. Vê-se uns sinais. Não serão as manifestações de braço dado, como vimos a seguir ao Charlie Hebdo, entre líderes? Não, assim, isso, aliás, na altura, confesso, não gostei de ver isso, pronto, achei uma prova de fraqueza, não sei se disse aquilo, não, para mim, mas enfim, passando adiante, agora, como também tenho algum receio deste voluntarismo, pronto, agora a França pediu a ajuda mútua. No dia seguinte, quer dizer, eu não gosto de discutir opções militares, mas tenho receio do voluntarismo excessivo. Europa, França, todos nós precisamos de líderes fortes e não de líderes fracos que se afirmem especialmente nestas alturas. E oxalá que aqueles julgávamos fracos sejam fortes, porque precisamos em todo o momento é de facto de solidez nas decisões e na liderança, porque os líderes também não têm organizações como outros tinham noutros tempos, era o que eu dizia. Ter a NATO era um conforto a funcionar como deve ser, está a ver? Ter os Estados Unidos com uma determinada ligação à Europa, quando havia o Muro de Berlim, a União Soviética. Sim, Lopes, mas a NATO funcionou muito bem quando os Estados Unidos, a seguir ao 11 de setembro, invocaram o artigo 5. A França pode fazê-lo também. Pronto, a resposta está na sua pergunta. Já disse, funciona quando convém e tem mais dificuldade em funcionar quando não convém tanto. A questão, às vezes, dos Estados Unidos é o tempo que demoram a convencer-se, mas eles sabem.
O que se passa muito longe acaba por lhes dizer também muito respeito. Eles sabem, neste caso, estão fartos, sabem tudo, estão fartos de saber. Agora, esta questão das informações é vital, porque prevenir. Isto hoje em dia, o que está a passar hoje é o que eles querem, Bélgica, Holanda, mas tem que ser. Não estou a dizer que não tem que ser, cancelar jogos, tudo isto pronto, é o efeito também que pretende. Dr. António Vitorino, França suspende Schengen, mas já outros países o tinham feito recentemente, ou estão a exercê-lo de uma forma diferente, por outras razões. Schengen é um instrumento que tem de desaparecer nos próximos tempos? Não diga isso, António. Não, de maneira nenhuma. nenhuma. Quem foi falar disso? Não. António Vamos lá Deus. ver. Eu estava com responsabilidades a seguir ao 11 de setembro e sei como é que se assistia. Reações a quente. São fatais. Reações a quente... Com responsabilidades onde, diga lá? Na Comissão Europeia. Na pasta, Nesta pasta. Reações quentes dão asneira. Só podem dar asneira. Exatamente. E Schengen é fácil como bote expiatório. O que é que significa fechar as fronteiras de Schengen? Significa um retrocesso absoluto neste tipo de cooperação de que nós estamos a chegar à conclusão de que ela o que é insuficiente e não excessiva. Porque quando cada um começar a fechar-se sobre si próprio e disser não, eu só tenho que me preocupar com o meu quadradinho. Mas fazer controle de fronteiras não anula Schengen e não isola os países. Vamos ver. Em primeiro lugar, Schengen ele próprio prevê suspensões temporárias da liberdade de circulação e a possibilidade de introdução de controlos temporários. Numa situação deste género, a França invocou e reinstaurou os controlos de fronteiras. Portanto, Schengen não impede que em situações limite deste género haja reinstauração do controle de fronteiras. Mas a sua pergunta era... Temos que acabar com Schengen. Sim. Acabar com Schengen significa uma coisa muito simples. É voltarmos todos a controlar as nossas fronteiras. E, portanto, quem quiser ir a Badajoz comprar caramelos, na minha geração era o divertimento. Eu admito que a imaginação dê para ir fazer outras coisas a Badajoz hoje em dia, para além de comprar caramelos, Eu lembro dos nomes passará a passar caramelos, eram fronteiras. bons, aqueles castanhos. Solanos, Eram ser primos do Javier. Portanto, ir a Badajoz e mostrar o passaporte é o que significa Schengen. Vamos ver. Eu nunca vi nenhum terrorista chegar a uma fronteira e dizer eu sou terrorista. Nunca vi. E acho difícil que se venha a ver. A ideia de que o controle de fronteiras é em si mesmo algo que impede a agressão do exterior é válida quando a agressão vem do exterior. O problema é que nós estamos confrontados com a agressão que se gera dentro das nossas próprias fronteiras. Estes, é verdade que foram à Bélgica, sim senhor. É verdade que foi em Molenbeek que havia Mas estes viviam exatamente, eram franceses, tinham o direito de entrar no território francês por qualquer fronteira que esteja instaurada a qualquer momento. Qual é o meu argumento? O meu argumento é dizer assim, se nós, em vez de compreendermos que partilhamos todos uma enorme interdependência e que a minha segurança depende da segurança também do meu vizinho do lado, e se achar que o simples facto de reinstaurar um controle de fronteiras me dispensa de colaborar com o vizinho do lado porque eu passo a ser responsável pela minha própria segurança, isso é um retrocesso na luta contra o terrorismo. Mas lembremos-nos lá que depois do 11 de setembro, depois dos atentados em Madrid, dos atentados em Londres, do Charlie Hebdo, sempre se falou na necessidade de haver um reforço de cooperação entre os serviços de informações dos vários países. É verdade e continua. Mas Paris aconteceu na sexta-feira. Os jornalistas são muito injustos. Porque os jornalistas só prestam entre atenção. Entre outras coisas. Não, ficamos por aí. Não me puxo pela língua. Tempo para exatamente, não me puxo pela língua. Não temos. Mas ficamos por aí. É assim, só é notícia quando há um atentado deste género. Não é notícia o número de atentados que são desarmados e que passam despercebidos. Este é um debate muito interessante. E o Dr. António Vitorino é a pessoa certa para eu perguntar porque é que não é notícia. Não é notícia por duas razões fundamentais. Por uma questão de segurança. Exatamente, não há informação. Eu lembro-me de um dirigente do MI5 me dizer um dia uma frase que me deixou muito impressionado, que é, os terroristas só têm que ter chance uma vez, nós temos que ter chance todos os dias. E chance aqui não é sorte, é eficácia, capacidade. E essa é a grande troca desigual desta história toda. Sabe quantos atentados foram abortados nas últimas semanas no espaço europeu? Pois, não fazemos ideia, mas isso é que 17. Com sucesso. Agora,
Há um debate político muito importante sobre isto. Eu tive esse debate quando tinha responsabilidades e lembro que do outro lado da mesa estava a senhora Condoleezza Rice. E a história era esta. Devemos nós divulgar os alertas? Alerta amarelo, alerta laranja, alerta vermelho, como se faz com o mau tempo, em relação à ameaça terrorista. Resposta dos especialistas. Não convém abusar do sistema, Claro. porque isso banaliza. E ao terceiro alerta laranja, que não produz nada, em que não se passa nada, o alerta laranja deixará de ser considerado como algo para levar a sério. Business as usual. Segunda questão. Porquê é que nós não nos vangloriamos dos nossos sucessos? Porque isso geraria um certo alarmismo na sociedade. Se eu lhe disser que nas semanas foram 17, as pessoas começam a pensar, então nós estivemos 17 vezes postos em risco. Estivemos. Só que funcionou o sistema. Isto é, a tal troca de informações funcionou, a tal cooperação entre serviços de informações e serviços de polícia funcionou, e tanto que foi possível desarmar 17. São de graus diferentes, pois claro que está, que são graus diferentes, não tem comparação com o que se passou em Paris na sexta-feira passada. Portanto, o meu argumento base é dizer assim, nós temos que reforçar a cooperação policial e de informações para prevenir estes ataques. Ter uma lista mais afinada dos suspeitos, seguir mais de perto esses suspeitos, que exige um enorme esforço. Claro. Há 1000 suspeitos de jihadista em França. Sabe quantas pessoas são necessárias para vigiar? 3, 4, 5. Já viu de que é que estamos a falar de dimensão de uma operação deste género? Depois, interseção das comunicações. Hoje, eu vi nas televisões dizerem a mesquita de Chartres é liderada por um imã radical. Isso era no meu tempo, quando eu lá estava há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás é que nós tínhamos a lista dos imãs radicais. Hoje, a doutrinação e a mobilização e a motivação é toda feita pela internet. Não há nenhum imã radical em Portugal. Há uma dúzia de portugueses que estão a lutar no Estado Islâmico. Como é que eles foram recrutados? Foram recrutados pela internet ou indo para Paris, para a França ou para a Inglaterra, onde existem comunidades jihadistas que lhes desenvolveram a radicalização e o fanatismo. Portanto, esta é uma luta desigual, porque nós estamos a lutar com armas da racionalidade política contra fanatismos de alguém que prescindiu do amor à sua própria vida. E isto é, por definição, este terrorismo suicidário, um terrorismo mortífero e uma luta desigual que nós temos que constantemente compensar através do aperfeiçoamento dos nossos métodos de prevenção. Dr. António Vitorino, e como é que se decide que empenho é que se põe nesse tipo de mecanismos e nos meios disponíveis para as forças de segurança e a dimensão que devem ter? Quando nos diz houve 17 atentados que foram desativados ou impedidos nas últimas semanas, mas este foi um débito anormal? Ou há 2 ou 3 anos que andamos a sofrer esta cadência de ameaças? Nós, como comunidade, não temos conhecimento disso. E isso é determinante nos momentos de eleições, nos momentos de discussão política, para saber que opções é que podemos fazer, ou não? Acho que um acontecimento como de sexta-feira passada faz compreender todas as pessoas de que o desinvestimento nestas áreas paga-se caro. E paga-se em vidas humanas. E, portanto, aquilo que é uma certa retórica anti-segurança, nestes momentos, tem que ser responsabilizada. Porque eu lembro-me de uma conversa que tive com um responsável norte-americano, quando lhe perguntei quanto é que vai custar isto tudo. Ele estava-me a descrever a parafernália de instrumentos necessários. E ele deu-me uma resposta tipicamente americana, que foi olhar para mim, português, baixinho, europeu, e disse-me assim, ainda estaremos muito longe do orçamento de defesa dos Estados Unidos. Esta resposta é uma resposta extraordinária, porque, no fundo, para ele, the sky is the limit, como diriam, haveria um crescimento exponencial. Eu não vou tão longe, mas vou dizer claramente, a segurança vai exigir investimentos muito significativos na sofisticação dos meios e no treino de pessoas. Vou-lhe só dar um exemplo para acabar, não quero monopolizar esta conversa, mas é assim. Interseção de comunicações, mesmo quando autorizadas por um juiz, como é necessário. Sabem que língua é que eles falam? Falam em árabe. Portanto, adianta pouco ter de auscultadores alguém que não saiba árabe. Depois pergunta aos serviços dos vários países quantas pessoas sabem falar árabe nesses serviços e verá. Muito bem. Para além destas opções, vamos ter nós próprios, nós cidadãos, de decidir de que liberdade estamos dispostos a prescindir em troca de segurança, porque o balanço é sempre esse. E como dizia António, estes acontecimentos vão servindo para tirarmos lições para as nossas vidas também e para aquilo que de facto estamos dispostos a tolerar.
E a segurança é um bem primeiro, a segurança ligada à vida, tão importante como à saúde. E, portanto, eu julgo que as pessoas estão dispostas a abdicar de alguma parte. Custa, mas tem que ser. Volto a repetir, julgo que começou um tempo novo. Infelizmente, mas começou com sexta-feira. Porquês? Vamos ver. Até nos faz bem a todos, e eu também sugiro aos telespectadores que leiam sobre o Estado Islâmico e que vejam de facto o que é esta realidade absolutamente nova. A Al-Qaeda, por exemplo, o António há pouco falava nos imãs radicais, quer dizer, neste momento, com o Estado Islâmico reconstruiu-se o califado já de há séculos por setores do Islão, do mundo islâmico, esse califado que lidera uma comunidade que acredita que está a chegar o fim dos tempos. Enquanto a Al-Qaeda também tinha comandos suicidas, mas tinham objetivos, digamos, políticos mais determinados, não assumiam tanto uma leitura, não vou chamar nem conservadora, mas então uma leitura com sentido tão literal do Corão, em que acreditavam mesmo que o apocalipse estava para muito breve. E, portanto, para eles estão convencidos que estão a fazer o bem. E, portanto, nós ao mesmo tempo temos que reforçar as informações, que temos que reforçar a cooperação, reforçar os meios tecnológicos, em que temos que nos convencer. Olha, eu ligava tudo isto aos eurobonds. Quando a Europa se convencer que há países, que é muito importante aqui Portugal, ter um sistema de segurança para o qual provavelmente não tem dinheiro, mas que não pode desinvestir em defesa, não pode desinvestir na administração interna ou no interior, mas que isto tem que ser um esforço conjunto. Se calhar há uma parte da dívida que um dia será assumida, como alguns setores defendem, porque o dinheiro não chega para tudo. Agora, a União Europeia, como os Estados Unidos, são os territórios mais apetecíveis, entre aspas, para ações que pretendam impacto para além de outros danos que causam com estes assassinatos em massa. Por isso, o António diz, com certeza, eles não vêm pelas fronteiras e não vamos também acreditar que as terroristas são o estilo dos contrabandistas de outras épocas que vêm pelas montanhas. Não, também gostam do seu conforto, também tentam vir de avião, ou de carro, ou de comboio, fora os que vivam cá. Às vezes vivem no prédio do lado, no bairro do lado. É o que pois, agora, eu tenho aqui uma diferença, talvez, em relação ao António. Não é em relação a Schengen. Não vou. Schengen é ali uma menina dos olhos do António. Não. Todos adoramos a liberdade que Schengen dá, mas eu estou convencido que isto vai exigir algo de mais securitário, excepcional do que nós desejaríamos. Porque isto não vai parar. Eles não vão parar. E como eles não vão parar, isto tem que ser um esforço contínuo. E, de facto, nós, democracias, temos as nossas fragilidades. Temos eleições para o ano nos Estados Unidos da América. Temos referendo no Reino Unido. Quaisquer decisões que temos eleições em Espanha. Quaisquer decisões que se tomem, os respectivos líderes políticos têm que estar a pensar nisto tudo. Eles não têm nada disso. Não têm eleições. Cobram imposto à sua comunidade, financiam-se com o petróleo que vendem, como tem sido noticiado, e pronto. E vão-se espalhando no sentido de alargando, tanto quanto possível, o seu raio de influência. E veja como o mundo muda tão depressa. Tínhamos a Crimeia, que está arrumada aqui há umas semanas a dizer que não podia ser, estará lá para umas décadas, provavelmente, não se pode prever para mais, e tínhamos a Síria com a Bashar al-Assad a ter que sair, e agora vai ser com mais transição, menos transição, um aliado das posições ocidentais. Com a Rússia a liderar o processo. Bem, falamos agora a seguir da crise política nacional, porque vamos precisar da vossa ajuda para interpretar os sinais e as declarações políticas dos últimos dias. Peço-vos para vermos em conjunto a reportagem que conta o dia de Cavaco Silva hoje, na viagem à Madeira, e é provável que o Presidente da República resolva o impasse político em que estamos já na próxima semana. E ao que a SIC apurou, tudo indica que António Costa vai mesmo ser indigitado Primeiro-Ministro. No final da viagem, 2 dias à Madeira, o Presidente da República não deu sinais do que pretende fazer, mas referiu-se à atual crise política para dizer que já houve situações piores.
verifiquei que agora vocês têm uma banana maior. É muito mais eu encontro... Mais saborosa. Mais saborosa. O medir de forças tem sido o passatempo preferido do país político por estes dias. Cavaco Silva entra na guerra e na Madeira quis mostrar-se assim, como homem aos comandos do navio. O Presidente da República não gostou de ouvir, 2 dias depois da queda do governo, os partidos à esquerda a exigirem-lhe que desse posse a António Costa o mais rapidamente possível. E no primeiro dia da visita à região autónoma enviou esse recado a Lisboa. Não tem pressas e tem vários instrumentos na mão. Mesmo o facto de não ter desmarcado esta visita à Madeira em plena crise política serviu para o Presidente da República marcar território. Mas assim que sabe que a decisão de que o país está à espera está por dias. Ou seja, começou a contagem decrescente para António Costa formar governo. Ao que a SIC apurou, este é o cenário que já está a ser trabalhado em Belém e o processo pode estar concluído até ao final da semana que vem. Para já, as audiências vão prosseguir e Cavaco Silva deverá manter pressão sobre António Costa, desde logo dando a entender que até à decisão final todos os cenários estão em cima da mesa. E para reforçar a ideia, voltou a lembrar que já houve situações piores do que este temporário vazio de poder. Porque, felizmente, esta crise política ocorre em situações que são muito mais favoráveis do que aquelas que verificavam na última que tinha ocorrido, que foi em 2011, do Eurogrupo. Nem vos quero mencionar o que é que disse o representante português do grupo de trabalho do Eurogrupo em 2011, quanto àquilo que era a almofada financeira que nós tínhamos, de tão exígua e assustadora que ela é. No dia seguinte recebi telefonemas de vários países da Europa, assustadíssimos. O Presidente elogiou o legado de Passos Coelho e até cita os cofres cheios de Maria Luísa Albuquerque. Podemos antecipar que a dinâmica da economia madeirense, positiva como se revela hoje, irá continuar no futuro. Há razões para os empresários continuarem a confiar no futuro da Madeira. Uma mensagem de confiança enviada da Madeira para a Madeira, mas para ser ouvida no resto do país. Pedro Benevides e Rodrigo Lobo, a SIC, na Madeira. E a mensagem foi recebida, obviamente. António Costa defendeu esta noite que o Presidente da República deve indigitar o governo do PS o quanto antes. Foi num discurso que acabou há instantes em Setúbal. O que estamos à espera é que, perante o voto dos portugueses, a Assembleia da República eleita pelos portugueses e depois da maioria que se formou na Assembleia da República, para que entre em funções plenas um governo que tem suporte parlamentar maioritário, de uma vez por todas, seja nomeado esse governo que tem o apoio maioritário da Assembleia da República. Todos têm sido muito compreensivos, mas nós temos que ter bem consciência da situação em que o país está e não andar a brincar com o fogo. E cada dia encadeamos a estabilidade de uma solução governativa duradoura. Por termo a este clima de incerteza, é mais um dia que nós criamos riscos de lá fora e nos mercados a situação em Portugal não ser bem compreendida, não ser bem entendida e o país pagar um custo pesado sobre isso. Pedro Passos Coelho e Paulo Portas estiveram esta tarde reunidos com vários constitucionalistas, ministros, deputados e dirigentes dos dois partidos. O encontro durou 4 horas e serviu, de acordo com o PSD, para analisar o atual momento político do país. À saída, nem Passos Coelho nem Paulo Portas quiseram falar aos jornalistas. José Matos Correia, vice-presidente do partido, veio apenas explicar que este encontro não pretendia chegar a nenhuma conclusão. O objetivo desta reunião não é chegar a conclusões, é permitir aos líderes dos dois partidos da coligação ouvir um conjunto dos mais reputados especialistas nacionais nestas matérias para que possam depois refletir sobre o que ouviram e tomarem as iniciativas que entenderem. Dr. Pedro Santana Lopes, os dados estão todos na mesa. Vamos à leitura mais fina. O que é que o Presidente da República nos tem andado a dizer? Dizer tem andado a dizer pouco, mas
Eu, por aquilo que se vai sabendo, de facto, tem andado a mostrar que quem manda é ele, quem decide isto é ele, e como foi dito aqui na peça, a marcar o seu território. Não interpreto de outra maneira, porque vamos lá ver, Passos Coelho é contra governos, não quer ficar em gestão, não é? Portanto, quando se sabe. O Presidente também, tanto quanto se sabe, não é a favor de governos de iniciativa presidencial e, portanto, não nomeia outros. Mas ontem dizias que teve um governo de 5 meses de gestão e não houve problema de maior. Pronto, eu acho que é para aumentar o suspense, julgo eu, porque, quer dizer, não podemos ficar no nada, não é? Não há quarta hipótese. O Dr. Passos Coelho continuava em gestão, ou havia um novo Primeiro-Ministro, ou outro, ou é o Dr. António Costa. Portanto, se o Dr. Passos Coelho é contra ele ficar, não aceita. Se o Presidente da República é contra nomear outro. Só há a solução, gostem muito ou gostem poucas pessoas, da nomeação do Dr. António Costa. Portanto, acho que é uma questão de dias, é uma questão de tempo, como foi dito aqui. Pronto, estas reuniões com os constitucionalistas já serão para outras, não sei. Como foi dito, não era para conclusões, eram deambulações, com certeza, jurídico-técnico-políticas, mas eu acho que está adquirido. Também estou convencido que o Dr. Passos Coelho não quer ficar, ao contrário do que havia, não quer mesmo ficar. E, portanto, não querendo mesmo ficar, e o professor Cavaco Silva não querendo nomear outro Primeiro-Ministro, mas não podemos esquecer, a Assembleia tem de facto uma maioria que está disposta, em princípio, a aprovar uma série de leis contra a orientação do governo, de um governo que não desses partidos, ou não apoiado por esses partidos. Portanto, isto iria ser ao mesmo tempo uma luta, não invalida o que eu disse aqui a semana passada, que perante o acordo eu até julgava que não tinha as folhas todas, mas tinha as folhas todas. O acordo é o que é fraco, e acho que o Dr. António Costa sabe isso também, como os outros dirigentes dos outros partidos. Mas é o que há neste momento. Passado o tempo também dá para refletirmos todos. Por exemplo, foi posta a hipótese também de um governo de coligação com o PS às tantas. Também não foi sufragado pelos eleitores, não é? Certo. Portanto, diria ao Dr. António Vitorino, que é uma pessoa que eu conheço, olha, é a dinâmica parlamentar. Vamos ver como é que o Dr. António Vitorino... Como é que o Dr. António Vitorino Mas foi dito antes das eleições. É verdade, pois foi. Pois é, este é o tempo do Presidente da República. Eu acho que, na política, como na vida, eu acho que as pessoas devem evitar serem postas em situações difíceis. Mas se por qualquer razão estiverem numa situação difícil, ao menos que enjoy, ao menos que apreciem. Eu acho que o Presidente da República está a apreciar este momento que está a viver, porque dá sinais contraditórios, claramente. Está-se a despedir. Está, portanto, a tentar lançar luzes que depois todos uns e outros correm atrás para interpretar à sua maneira. O que revela a centralidade do poder do Presidente da República neste momento, porque de facto este é o tempo do Presidente da República. É típico do Presidente. Este é o tempo Esta do Presidente atitude é típica dele. Eu não sou cavacologista, não sou um especialista em interpretação do professor Cavaco, mas penso que, digamos assim, ele está a levar o tempo que acha que deve levar. Eu não creio que deva demorar muito, já o disse aqui, mas não por causa de razões estéticas, é apenas por razões pragmáticas. Em primeiro lugar, porque isso dá origem, num ambiente crispadíssimo que se está a viver, a pressões e contrapressões, e isso que ele já disse que era imune, a pressões e contrapressões, mas nós não somos, por amor de Deus, se nos puder poupar a este festival de pressões e contrapressões, o povo agradece, de certeza absoluta, que viveremos mais tranquilos. Em segundo lugar, e esse ponto é que é o ponto importante, nós vamos ter que apresentar rapidamente um orçamento. Um orçamento a Bruxelas. E aí eu acho que esse é o critério fundamental de qualquer decisão que o Presidente da República venha a tomar. Porque mesmo que a decisão seja manter este governo em gestão, há uma coisa que vai ter que ser necessário garantir, é que há condições para aprovar um orçamento. Porque isso então é que seria completamente inexplicável, que é não dar posse a um governo onde há, à partida, em princípio, uma maioria que, ao dizer que existe, se responsabiliza pela votação do orçamento. Portanto, há aí uma presunção, não há garantias nenhumas, mas há uma presunção de que o orçamento deva ser aprovado, ou deixar um governo em gestão que vai ser atirado às esferas, passa a expressão, porque deixa um governo em gestão e diz, e agora vai lá aprovar um orçamento com aqueles que te derrubaram.
Eu isto, sinceramente, acho que já não faz muito sentido. Portanto, ou há uma outra solução que eu não estou a ver qual é, não é? Ou então eu acho que o desfecho natural é dar posse a um governo que... Mas porquê é que o Presidente da República, tendo o Parlamento dado a garantia de que tem uma solução alternativa ao governo da coligação de direita, vai fazendo audiências com o país inteiro? Bom, vamos ver, não é inédito, já houve no passado, os Presidentes da República gostam de ouvir antes de decidir, mas responsabiliza pela votação do orçamento. Portanto, há aí uma presunção, não há garantias nenhumas, mas há uma presunção de que o orçamento deva ser aprovado ou deixar um governo em gestão que vai ser atirado às esferas, passa a expressão, porque deixa um governo em gestão e diz e agora vai lá aprovar um orçamento com aqueles que te derrubaram. Eu isto, sinceramente, acho que já não faz muito sentido. Portanto, ou há uma outra solução que eu não estou a ver qual é, não é? Ou então eu acho que o desfecho natural é dar posse a um governo que... Mas porquê é que o Presidente da República, tendo o Parlamento dado a garantia de que tem uma solução alternativa ao governo da coligação de direita, vai fazendo audiências com o país inteiro? Bom, vamos ver, não é inédito, já houve no passado, os Presidentes da República gostam de ouvir antes de decidir, mas a verdade é esta, do ponto de vista político, toda a gente percebe que o professor Cavaco Silva não está nada entusiasmado com a ideia de que o último ato da sua presidência seja dar posse a um governo onde esteja o PS e tenha o apoio parlamentar do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Portanto, eu acho que é legítimo, digamos, que há aqui um ponto que eu gostava de sublinhar. Há dois órgãos de soberania com legitimidade de sufrágio universal. É o Parlamento e o Presidente da República. A única questão de que eu tenho medo e que eu acho que deve evitar-se é um conflito institucional. Isto é, que nós acrescentemos uma crise política, um conflito institucional. Essa não. Agora, que o Presidente da República tem legitimidade eleitoral para se demarcar e tomar as suas distâncias em relação a uma solução governativa, tem. Eu não vejo nisso nenhum problema. Não é ingerir nos acordos interpartidários, isso parece-me ser depreciativo até da função institucional do Presidente da República. Agora, o Presidente da República tem a sua leitura do mandato que lhe foi conferido pelos portugueses, que está válida até ao dia 11 de março do ano que vem, e, portanto, de ganhar a distância que queira ganhar em relação a uma solução governativa que tenda um apoio parlamentar, não tem as suas boas graças. E nesse sentido, e concluo só para dizer o seguinte, eu acho que nesse sentido sublinha-se a dependência do Governo do ponto de vista político perante o Parlamento, tem que haver uma relação institucional correta com o Presidente da República e esta demora e estas consultas também criam um caldo de cultura para o Presidente legitimar as suas próprias distâncias em relação ao Governo que possa vir a ser formado. Nós temos muito poucos minutos, mas eu gostava só de ouvir a vossa opinião sobre esta proposta de Pedro Passos Coelho de uma revisão constitucional para que as eleições se possam repetir. Quer dizer, acho que não é possível, não é viável, são precisos 2/3 para mudar a Constituição e, portanto, para haver eleições agora já tinha que haver o acordo do PS. Portanto, acho que é impossível. Acho é um pouco o mesmo efeito Cavaco Silva. Cavaco Silva quer marcar distância com essas propostas, Passos Coelho também marca a sua distância muito grande e procurar ganhar terreno para votar sempre contra, na prática, aquilo que venha do futuro governo. Acho que vamos ter o novo governo já com o programa aprovado e tudo antes de Natal e, portanto, acho que Passos Coelho está a preparar esse tempo daqui a semanas, como ele dizia ontem, do regresso à oposição. Para poder dizer ao PS, um dia destes, que tiveram medo de ir a votos. Sim, tiveram medo de ir a votos. É tudo na mesma altura. Olha, a data limite da entrega das candidaturas presidenciais é 24 de dezembro, como eu uma vez disse aqui. O orçamento vai ser preparado por aí. O governo nasce. Vamos ter vários natais, com o devido respeito pelo Natal da religião, que sou crente. Vamos ter vários natais, parece-me. Ainda bem que temos poucos minutos, porque eu também não tenho muito que dizer. Faz parte da luta política. E já que vamos ter vários natais, logo descobriremos a quem é que sai o brinde e a quem é que sai a fava. António Vitorino, Pedro Santana Lopes, muito obrigada aos dois. Até à próxima terça. Boa noite. Fazemos uma pausa para intervalo. Até já.